Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz e o amor de Jesus esteja em todos os corações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jesus e o Evangelho. E falar um pouco também sobre a psicologia espírita de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela foi um espírito, né? Ela reencarnou na época de Jesus. Para quem não conhece a história de Joana de Ângeles, ela esteve com Jesus naquela época como Joana de Cusa, né? E ela foi uma das discípulas de Jesus, uma das mulheres que acompanhou Jesus durante todo o seu ministério na terra. A história dela é contada no livro do Chico Xavier chamado Boa Nova, de Humberto de Campos, irmão X. Lá tem um capítulo inteiro que vai falar sobre a história de Joana de Ângeles, que era mulher de Cusa. Cusa era um dos administradores da época de Herodes, e ela sofria bastante com o relacionamento dela. E quando ela conhece a história de Jesus, ela se torna até uma das pessoas que começa a seguir, e como ela tinha bons recursos, ela também ajuda os discípulos de Jesus nas suas manutenção de vida também. E depois ela é perseguida após a morte de Jesus e levada à fogueira do martírio juntamente com o seu filho. E o filho dela revoltado, e ela ficou na mesma base que ela adquiriu junto aos ensinamentos de Jesus. Ela continuou naquela mesma paz. Então Joana de Ângeles, ela traz hoje para nós o conhecimento do Evangelho num livro chamado Jesus e o Evangelho, a Psicologia Profunda, né? É importante sabermos quem é Joana de Ângeles, porque depois ela também vai reencarnar em outras reencarnações sucessivas, e é interessante que ela reencarna sempre ali, pelo menos as 3 últimas reencarnações que nós temos notícia dela, ela reencarna ali no meio católico, cristão, trazendo sempre ali aquela mesma personalidade voltada para os ensinamentos do Cristo. A última foi na Bahia, a reencarnação dela, a última foi na Bahia, em que ela morreu defendendo um convento, por volta lá de 1822, quando houve uma revolução na Bahia. Então, por que é importante saber quem é esse espírito Joana de Ângeles, que foi a mentora, né, de Divaldo Pereira Franco durante todo o trabalho, e que trouxe diversos livros com perfil voltado principalmente para a parte psicológica, onde ela ajuda a desenvolver essa parte psicológica, né? Trazendo ali orientações que nos ajudam a conviver melhor. Então, ela vem trazer também num livro dela, não um livro dela, um livro que escreveram, organizado através da obra dela, chamado Refletindo a Alma. Nesse livro, ela traz conceitos para que a gente consiga, ela traz um capítulo para que a gente consiga viver bem, saber viver, aprender a viver. O que é aprender a viver? O Evangelho de Jesus, ele nos trouxe isso, o aprender a viver, né? Como que Jesus nos ensinou a aprender a viver? Através do amor. Através do amor, Jesus, ele veio nos ensinar o caminho para aprender a viver. Então imaginem aquela época de Jesus em que os hebreus estavam dominados por Roma, e eles eram submetidos também às leis de Moisés, que os fariseus, os doutores da lei, obrigavam eles a cumprir. Quem podia se aproximar de Deus, poderia acessar o templo, tinha que seguir as leis de Deus, e era conforme eles ditavam ainda através da lei de Moisés. Imagine uma sociedade também onde a mulher era totalmente submissa, não podia fazer muitas coisas,
era excluída também de muitas questões religiosas naquela época. Então chega Jesus e abre esse caminho para que pudesse essas pessoas aprender a viver melhor. Primeiro, ele dá o ensinamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Por que ele diz isso? Porque naquela época as pessoas estavam voltadas mais às questões da terra, mais às questões materiais. Tinha, sim, aqueles de boa fé, aqueles que seguiam os preceitos judaicos, né, que foram ali, lembrando, né, que antes o cristianismo ele só vai surgir lá na frente, bem depois do Cristo. Mas ali existia aqueles de boa fé que seguiam os preceitos judaicos, mas existia aqueles que estavam ali mais por interesses, principalmente os fariseus, os saduceus, os escribas. Eles estavam mais interessados nas questões políticas, materiais, eles brigavam entre eles. Então por que ele diz amar a Deus sobre todas as coisas? Porque as pessoas estavam muito mais voltadas às coisas da terra do que às coisas espirituais, do que às questões espirituais que poderiam elevar os homens. Tinham as escrituras dos profetas que tinham trazido, lembrando que as escrituras do Velho Testamento, ela é a história de um povo. O que os profetas trouxeram, havia algo também de divino, porque eles também tinham a clarividência, a clareaudiência, que nada mais é do que a mediunidade. Mas eles não sabiam que isso era a mediunidade. Então eles falavam: o Senhor mandou dizer, Deus mandou dizer. Existia aquilo que era divino. Só que o homem estava muito mais voltado para as questões materiais. Então Jesus vem trazer: aprenda a amar. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Demonstrando a importância de amar o outro e amar a si mesmo. Como que a gente ama a si mesmo? A gente ama a si mesmo através do autocuidado, através da busca da compreensão, do conhecimento. A gente ama a si mesmo cuidando do nosso corpo, cuidando para que nós possamos ter uma existência equilibrada, né? Cuidando do nosso pensamento, da nossa mente. Né? Existe uma frase muito antiga que vem da época da Grécia: mente sã, corpo sã. Né? E até isso é muito importante nos dias de hoje, porque a psicologia também trabalha essa parte. Existem muitas doenças, muitas enfermidades que nós adquirimos, que elas são de origem psíquica, da mente. E elas psicossomatizam no nosso corpo. O que é psicossomatizar? Mente, psico, alma da mente para o corpo. Soma é corpo. Então existem muitas doenças hoje, e a ciência descobriu que nós, muitas vezes, desenvolvemos enfermidades, doenças que são da mente. E nós, enquanto espíritas, sabemos também que existem muitas enfermidades que vêm de outras existências, por aquilo que nós cometemos contra nós mesmos, contra o nosso próprio corpo, em outra existência, e traz para esta existência. E quando nós não compreendermos, por que eu sofro? Por que eu tenho uma doença que não é curável? Por que eu tenho essa enfermidade? Por que eu tenho tal coisa que eu não compreendo? Porque eu tenho essa enfermidade? Por que a minha vida é tão sofrida? Então nós vamos no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, buscar uma mensagem que os Espíritos vêm trazer através de Allan Kardec, orientando Kardec, causas anteriores das aflições. E aí nós vamos compreender. Por isso que Jesus vem trazer: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos, mas segundo os Espíritos,
aqueles que passam pela aflição com resignação. Não é se entregar. Resignar não é se entregar. Se resignar não é aceitar e ficar ali parado, sofrendo. Não é ali aceitar e não buscar a ajuda médica. Não. Resignar-se é não se revoltar. Não se revolte, compreenda, entenda, aprenda com aquilo que está vivendo, aprenda com essa doença. Tem algo para que nós possamos aprender. Isso é resignação. E aí nós vamos buscar o autocuidado, nós vamos buscar o médico. Se for uma doença psíquica, se for não doença, porque as questões psíquicas não são doenças, são transtornos, né? Então, depressão não é uma doença. Depressão é um transtorno. Ansiedade não é uma doença, é um transtorno. Ah, por que não é uma doença? Doença é câncer. Uma doença é a diabetes, né? A hipertensão. Isso é doença. Porque a gente fala de cura, que é importante o tratamento também. Mas a depressão, a ansiedade são transtornos que passam. Ora a pessoa está deprimida, ora ela vai buscar o tratamento, ela vai se tratar e vai se equilibrar. Assim também é com a ansiedade. Então, por isso que Jesus nos alerta para que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para que a gente aprenda a viver bem. E ele ensina isso a todo momento. Quando ele convida, que ele vai, que ele conhece Maria de Magdala, os discípulos, ao primeiro momento, não aceitavam ela no seu meio. E é compreensível, porque nós achamos que talvez os discípulos de Jesus eram homens já santos, eram espíritos equilibrados, espíritos evoluídos, mas eles aprenderam com Cristo. Não por acaso Cristo o escolheu. Escolheu aquele ou aquele outro, Pedro, Mateus, Tiago e os outros que ele escolheu, não por acaso. Eu fico pensando, que aí a minha reflexão, que talvez aqueles espíritos já estavam no limiar de transitar de uma evolução para outra e apenas faltava esse apoio do Cristo para que eles despertassem e partissem para um outro nível da sua evolução. Mas ainda eram homens ali convivendo naquele meio, subjugado por Roma, subjugado pelos fariseus, subjugado pelo trabalho difícil, pela a vivência difícil. Eles tinham que trabalhar constantemente para poder sobreviver. E eles eram humilhados pelos soldados de Roma, ele era humilhado por um, humilhado por outro. Então imagina a tensão, aqueles homens como Pedro, que dizia ser um homem rude, não é? Um pescador. Mateus, que era um cobrador de impostos, era de uma família judaica, mas por ele ser cobrador de impostos, ele também foi subjugado, foi ali coagido pelo seu próprio povo, que não gostava dos cobradores de impostos. Via Mateus como um traidor. E Mateus foi um dos primeiros a não aceitar Maria de Magdala. Então, Cristo auxiliou nesse processo, demonstrando que independente de ser mulher, independente de ser homem, todos eram filhos de Deus. E acolhe Maria de Magdala, como acolhe outras mulheres que se aproximam dele e que o seguem. E que tinha até pessoas que não eram judaicas seguindo ele, segundo os relatos. Então, eles vão aprendendo ali, entre eles, a amar, a respeitar o seu próximo. Quando Jesus vai até um leproso que se aproxima dele para curar, os discípulos se apavoram e dizem: mestre, é um leproso. E Jesus diz:
tudo bem, está tranquilo. É nosso irmão. E cura o leproso. Mas lembrando o que Jesus dizia quando ele curava, quando curou Maria de Magdala, que estava ali num processo de obsessão terrível, perseguida por espíritos diversos, ainda penitentes no mal. O que Jesus dizia quando curou ali aquele leproso? Vai, a tua fé te curou. Mas não cometa mais o mesmo erro, para que não te aconteça o mesmo ou coisa pior. Trazendo para nós a consciência de que os nossos sofrimentos não são impostos por Deus, que são causas das nossas próprias atitudes. Porque como que um Deus que ama, como que um Deus que é misericordioso quer que nós soframos? O sofrimento não tem origem divina, tem causa nas nossas próprias atitudes ou no egoísmo humano, na vaidade humana. Muitos sofrem por egoísmo do outro, muitos sofrem por egoísmo de si próprio, por orgulho de si próprio. Então a gente não pode atribuir o mal ou o sofrimento a um Deus que é bondoso, misericordioso. Isso é contraditório. Por isso que Deus vem trazer esse pai que ele diz: qual é o pai que na terra mesmo, o seu filho pedindo pão, ele lhe dará pedra? Como assim? Não. Ele diz: pede e obtereis, busque e achareis, batei a porta e ela vos será aberta. Então, os discípulos de Jesus vão aprendendo ali com Cristo a viver. E olha que interessante, porque Jesus ensina até a respeitar, aprender a viver respeitando as leis também da terra. Quando tentam ali pregar nele, fazer com que ele caia numa cilada, e perguntam para ele: Senhor, é justo que nós paguemos impostos a César? Então Jesus pergunta se alguém tem uma moeda, mostra a moeda sabiamente àqueles que estão ali e diz: quem está aqui impresso nessa moeda? E aí responde para ele: César. Então ele diz: dai então a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Novamente, ele ensina ali nós aprendermos a viver. Por quê? Porque é necessário que paguemos impostos, apesar de ser injustos ou justos, independente disso, para que não tenhamos problemas com a lei, para que tenhamos adequadamente hoje, e naquela época também, uma construção, uma rua para passar melhor, água que chega a nós através do cano, hoje, porque naquela época se construía poços e eram distantes, as pessoas tinham que carregar por quilômetro. E sabe quem buscava a água? As mulheres. Os homens não carregavam água não, os tonéis de água nas costas. As mulheres que iam buscar água e caminhar. Então as ruas eram de pedras. Então, para que se tivesse algo ali, ele ensina: dai a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Ensinando também que se a gente quer viver bem, a gente tem que se conectar às coisas espirituais da vida, independente da religião, independente de sermos espíritas, de sermos evangélicos, de sermos católicos, nós temos que se conectar com as bem-aventuranças.
para que a gente possa viver bem. Mais uma vez também, ele vai ensinar sermos mansos e pacíficos. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão o reino dos céus. E lembrando que o reino dos céus não é um local, não é, o reino dos céus é uma colônia espiritual, o reino dos céus é o quê? Ele diz, o reino dos céus está dentro de vós, a paz interior, a viver em harmonia. Esse será o reino dos céus na terra, porque ele fala, o reino dos céus ainda não se estabeleceu na terra, e muitos ainda ficam esperando o reino dos céus. Quando eu morrer, eu quero ser recebido por Deus. O reino dos céus está dentro de vós, ele diz. Então, ele vai ensinar sermos mansos e pacíficos. É assim que os discípulos de Jesus aprendem a conviver com os outros. Aprendem a conviver com aqueles que são descendentes dos seus pensamentos. Porque quando também Mateus, ele não aceita Maria de Magdala, mas quando Jesus nos chama, ele também é questionado. Senhor, ele era um cobrador de impostos, ele nos traiu, mas Jesus não quis saber disso. Ele não quer saber de dissensões, não quer saber de discussões, ele não quer saber de divergências, ele quer saber de harmonia. Ele quer que os discípulos vivam bem. Se sois meus discípulos, aprenderá a amar uns aos outros como eu vos amei, diz ele. Esse é o viver bem. E o aprender a ser. Joana de Ângeles, Espírito, ela vem trazer também nesse livro o aprender a ser. Aprender a ser. Como que é aprender a ser? Nós, enquanto espíritos, fomos criados, segundo os espíritos nos falam, simples e ignorantes. O que é isto? Nós fomos desenvolvendo o nosso conhecimento, a nossa intelectualidade, nós fomos desenvolvendo a nossa moral a cada vida, a cada existência, a cada momento. E Jesus vai ensinando, nós aprendemos a ser a cada existência, a cada ensinamento que ele traz e a cada existência que nós vivemos. Quando ele é procurado por Nicodemos, uns dos fariseus dos templos, que começa a perceber que naquele homem que pregava, que dizia ser o Filho do Homem, que dizia ser o Messias, existia alguma coisa diferente. Porque Nicodemos era um doutor da lei, era um conhecedor das leis judaicas, conhecedor das escrituras, que segundo consta, anunciou a vinda do Cristo. Então Nicodemos começa a ligar uma coisa com a outra, e aí pede para se encontrar com Jesus, e aí quando ele se encontra com Jesus, escuta Jesus pregar, Jesus é questionado por ele: Senhor, como que é necessário entrar no reino dos céus? E ele diz, Jesus, para entrar novamente, para entrar no reino dos céus, é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. E aí ele pergunta: como, Senhor, eu, sendo um homem velho, poderei entrar de novo no ventre da minha mãe? E aí Jesus fala: és mestre em Israel e não conhece essas coisas? Por quê? Porque parte dos judeus, eles tinham a reencarnação como dogma, como também conhecimento. Parte não. Então por isso que Jesus fala: és mestre de Israel. Inclusive a reencarnação, a Igreja Católica, até certo período, que não me recordo aqui, existia um dos dogmas, eram da reencarnação, e depois foi tirado também por um dos papas da Igreja Católica. Então ele diz: como é possível, Senhor,
Eu, como um homem velho, entrar de novo no ventre da minha mãe. Então Jesus já estava falando da questão da reencarnação, demonstrando que é através desse processo de vidas sucessivas que nós vamos aprendendo a ser. Porque tudo que nós vivemos nessa existência, segundo a psicologia, atravessa a nossa personalidade. Tudo que nós vivemos nessa existência. Do ponto de vista espiritual, todas as existências que vivemos nos constituem enquanto espírito. Portanto, influencia na nossa personalidade. Ninguém regride, segundo os espíritos. Ou nós estacionamos, ou nós progredimos. Pode-se ter uma existência que fique estacionado, mas o certo é que nós vamos progredindo, evoluindo, e nós vamos aprendendo a cada existência. Então eu me recordo como que Jesus aprende nós a sermos. Quando aquela mulher que havia cometido adultério, segundo aqueles que apresentou ela para Jesus, o que acontece? Apresenta a mulher, porque o homem que cometeu o adultério passava livre. Ele poderia cometer adultério, a mulher não. A lei era que apedrejasse aquela mulher. Então levam aquela mulher até Jesus, que estava pregando, e tinha uma multidão. Então apresentam para ele, também tentando fazer com que ele caísse numa cilada, e diz: mestre, esta mulher cometeu adultério. O que o senhor pensa que se deva fazer com ela? Então Jesus pergunta: o que diz a lei? Que ela seja apedrejada, disseram para ele. E segundo Amélia Rodrigues, espírito, através de Divaldo Pereira Franco, Jesus começa a escrever no chão, quando ele diz assim: atira então a primeira pedra aquele que não tiver pecado. O pecado quer dizer erro. Então aquele que não tivesse cometido qualquer erro, que atirasse a primeira pedra. E aí, segundo Amélia Rodrigues, ele começa a escrever no chão todos os defeitos que os homens poderiam adquirir: corrupto, mentiroso, adúltero. E aí diz que um a um vai largando a pedra e vai saindo. Por quê? Porque Jesus tocou num ponto. Quem é você? Quem é você para julgar esta pessoa que está cometendo um erro? Quem somos nós para julgar o outro? E é isso que nós, na maioria das vezes, fazemos: julgar o próximo. Nós temos muito essa atitude. Nós julgamos por questões políticas, nós julgamos por religião, nós julgamos porque é loiro, porque é moreno, porque é alto, porque é baixo, porque é obeso, porque nós julgamos por tudo. Nós julgamos um crime na TV sem que conhecemos as questões que levaram àquela atitude, que não se justifica. Mas quem somos nós para julgar? Sendo que nós já tivemos outras vidas, sendo que nós talvez já cometemos erros muito pior. Não é que nós temos que ser conivente, porque parece que o espírita é muito pacífico, o espírita é conivente com tudo, o espírita... Não! Mas nós devemos ter essa consciência que Jesus ensina, que o julgamento cabe a Deus, cabe aos juízes, aos advogados, às pessoas que vão julgar o crime, porque quando nós entramos naquela sintonia, nós julgamos aquela pessoa que cometeu o erro, nós entramos com sintonias de baixa elevação, aquilo já nos envolve.
Então a gente tem que aprender a ser manso e pacífico e também saber que aquela pessoa, ela tem uma história. E olhar para dentro de nós. Quando ele diz isso também naquela passagem que diz: como podeis julgar o seu irmão, se tem ele um cisco nos olhos e vós tem uma trave, que é muito maior. Então a gente precisa aprender a ser, nesse sentido também, de não sermos orgulhosos e acharmos que somos melhor que o outro. Porque ora estamos numa posição na terra, ora estaremos em outra posição. Nós podemos reencarnar aqui no Brasil novamente, mas nós podemos reencarnar em países que existem conflitos, guerras, miséria, fome. Nós podemos reencarnar também. Geralmente diz que nós reencarnamos no mesmo meio, na mesma família, mas eu penso que existam ciclos também de reencarnação, em que para que a gente possa aprender. Então como que a gente pode julgar uma situação ou outra situação, se nós não temos conhecimento nem das nossas próprias existências anteriores? Então nós vamos aprendendo a ser com Jesus, o manso e pacífico, aquele que busca as bem-aventuranças, para que nós possamos ser melhores enquanto espíritos, progredindo e evoluindo, porque assim é a lei de progresso e evolução que os espíritos vêm nos trazer. Então o Evangelho de Jesus, ele vem trazendo, e é isso que Joana de Ângeles faz em suas obras, demonstrando que o Evangelho de Jesus, ele vai muito além de uma questão religiosa, não é? Ele vai muito além da questão de fé, de adoração. Ele é profundo. Ele é para tocar na alma, porque Jesus era conhecedor da alma humana. Ele diz em uma das passagens do Evangelho: antes do verbo ser, eu já era. O que é o verbo? Sabe o que ele quer dizer com isso? Antes do verbo ser, eu já era. Não está no livro Gênesis que o Senhor criou o mundo e ele diz: faça a luz, que o céu e a terra se separam? Esta é o que acreditam o povo hebreu, certo? Nós não temos, como espíritos humanos hoje em evolução que estamos, compreender como tudo foi criado. Como que Deus deixa a lua lá em cima, o sol, como que a terra gira e fica tudo bem, não é? Nós temos essa a gente sabe que isso acontece, mas entender como tudo isso foi criado em um livro, em um capítulo, é impossível. Mas ele usa disso porque, segundo a crença do povo hebreu, Deus criou o mundo pelo verbo: faça-se a luz. Então ele está dizendo o quê? Que antes que a terra, por exemplo, fosse criada, ele já era. Muito antes. Ele já tinha sido criado muito antes. Então Jesus é um espírito milenar, e nós temos que pensar nisso, muito antes dele reencarnar na terra, muito, muito antes. Então ele diz: antes do verbo ser, eu já era. Então ele é conhecedor da alma, não só humana, eu diria, da alma, não só daqui da terra, mas ele é conhecedor. Então ele sabia de tudo. Então o seu evangelho vai muito além de questões religiosas, já vai muito além de sermos espíritas cristãos, católicos, evangélicos, vai muito além disso. O evangelho dele não foi criado para católicos, espírita, cristão ou protestantes. O evangelho, que é boa nova, quando a gente fala evangelho, é a boa nova. A mensagem que ele traz, vou mudar a minha fala. A mensagem que Jesus traz não foi para espírita, católicos, evangélicos, protestantes, ortodoxos. Não, foi para a humanidade.
A mensagem que Jesus trouxe foi para a humanidade. Portanto, é para todos, independente de acreditarem nele ou não. É uma mensagem que, se nós prestarmos atenção nas entrelinhas do Evangelho, está nos direcionando ao progresso, ao amor, a uma evolução que a gente pode adquirir se nós compreendermos isto que está no Evangelho, a sua mensagem. A terra será melhor. E aí sim, estará estabelecido o reino de Deus na terra, que Jesus tanto dizia. Então fica aqui a nossa mensagem, que a paz e o amor de Jesus esteja em todos os corações. Vamos fazer a prece, eu mesmo faço. Isso, a vibração. Então vamos fazer a nossa prece, a vibração também. Pedir a Jesus por todos aqueles que estão necessitados do seu amparo nessa manhã de hoje, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão ausentes nas suas casas, pedir por toda a humanidade, pela nossa família, pelos nossos familiares que estão em casa, pedir por aqueles que clamam pela sua bondade e misericórdia, Senhor. Que a sua paz, o seu amor esteja em todos os corações, amparando a cada um, Senhor, conforme o seu merecimento. Atendendo a todos esses irmãos que estão também nessas papeletas, direcionando os bons espíritos, sejam eles desencarnados ou desencarnados, para que possam auxiliar a todos. Que a sua paz, Senhor, esteja com todos, tanto aqueles que estão nas trevas, como aqueles que já caminham para a luz. Que assim seja, graças a Deus.